Entrevista coletiva de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Vila Nova. Veja o que ele falou. Realmente a gente conseguiu fazer um bom jogo. O que a gente passou para os jogadores foi no sentido da gente repetir algo que a gente já fez dentro da competição. Eu acho que assim, desde quando eu cheguei aqui, a gente tem feito bons jogos aqui no Castelão, vencendo a maioria dos jogos e acredito eu que jogando bem, com exceção do jogo do Mirassol, que a gente mesmo jogando bem, fazendo um jogo bastante consistente, a gente não conseguiu vencer. Aí são coisas do futebol, né? Talvez fora de casa a gente tenha oscilado um pouquinho. Eu acho que é o ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar, apesar da gente ter vencido o CRB e empatado com o Manaus, essas duas derrotas agora que não, realmente a gente não conseguiu trazer bons resultados, mas eu acredito que se a gente continuar nesse nível de atuação que a equipe vem apresentando, não foi só hoje, se buscar aí atrás, Botafogo de Ribeirão a gente jogou dessa forma, contra o Operário quase que o jogo inteiro, no finalzinho a gente sofreu um pouco, contra o próprio Novo Horizontino, que é uma das melhores equipes da competição, apesar do placar ter sido mínimo, mas também foi um jogo consistente. É claro que o início da competição, a pontuação foi muito baixa, acho que é por isso que a gente está a 3 pontos nesse momento do G4, né? Com certeza, se a gente tivesse uma pontuação melhor no início, a gente estaria já dentro do G4, mas ainda temos que olhar para frente, né? Não dá para ficar lamentando para trás, a gente tem que olhar para frente. Temos 10 jogos ainda para ser disputados, 5 em casa, 5 fora, e se a gente conseguir, né, repetir esse nível de atuação, a gente está próximo de conseguir os resultados. É claro que o futebol tem as suas particularidades, às vezes você joga bem, não consegue vencer, mas a gente tem que ir passo a passo, manter o grau de competitividade, de concentração, como foi hoje. Em relação ao Ramon, né? O Ramon, ele foi muito bem, como já foi em outras partidas também, um zagueiro muito experiente, né? Então a gente entendeu que era momento de lançar ele novamente, mas aí agora, ao longo da semana, vamos observar, temos boas opções, né? O próprio Matheus foi feliz num lance ou outro, mas também já fez boas atuações. Temos também o João, temos o Luiz Otávio, que está voltando agora, fazendo os primeiros trabalhos com bola. Eu tô seguindo a linha dele, é o David que está pendurado. Sim. Perfeito. Boa, obrigado. Eu fui na linha, eu sabia que tinha tanto pendurado, a gente está com um caminhão de jogador. Mas desculpa aí, pessoal. Mas em relação ao Luiz Otávio, a gente tem aí mais algumas atividades com ele para cumprir o protocolo, né, que é de praxe, voltando de LCA, né, que são os 8 meses que completaram, mas tem que fazer alguns trabalhos no campo aberto, né, coletivo, talvez jogo-treino, para ele ficar apto para a gente aproveitá-lo. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado da Rádio Verdinha e também da TV Diário. Parabenizar pela vitória hoje, 4-0 sobre o Vila Nova. Qual foi a conversa que você teve com o elenco do Ceará para poder chegar na partida de hoje, o time ter uma atuação tão espetacular diante de um adversário direto e também nesses 10 jogos restantes, né? Como é que o Ceará entra nesta briga, ainda faltando essas 10 partidas? E queria que você falasse também sobre o ataque do Ceará, que hoje deu tudo certo com o Ailon, com o Saulo e também com o Eric Pulga. O que eu passei para os jogadores foi no sentido de que, assim, o futebol, apesar de fazendo esse recorte das 2 últimas partidas, que a gente teve momentos bons, momentos não tão bons, né? No aspecto ofensivo a gente está sempre produzindo, a gente precisava de um pouco mais de equilíbrio defensivo, mas a gente passou confiança para eles, né? De que mesmo vindo de 2 resultados adversos, mas a gente teve boas apresentações, principalmente nos jogos aqui no Castelão. Então não poderia, porque o aspecto emocional conta muito, né? A gente conhece um pouco a divisão aí, sabe que vai ter alternâncias dentro dela, momentos que você vai conseguir sequência de vitórias, momentos que de repente você vai agarrar um pouquinho ali, e você tem que manter o grau de concentração e confiança elevado, né? É claro que todos ficaram chateados pelos resultados adversos, mas assim, a gente, o que eu passei para os jogadores, quem poderia reverter o quadro eram eles, juntamente com o
nosso apoio, né, com o nosso trabalho ali, né? Quando eu falo nosso, não é só do Léo, treinador, da comissão técnica, direção. Então todos passaram bastante confiança para os jogadores e a gente conseguiu fazer um jogo muito forte desde o início, né, com a marcação muito alta, né? Mais uma vez conseguimos entrar pelo lado direito, lado esquerdo, centro de campo. É algo que a gente está trabalhando bastante, insistindo bastante. Os jogadores também têm procurado a cada treinamento se dedicar ao máximo, a cada jogo procurando assimilar aquilo que a gente vem passando, mas por mais, a gente é só uma ferramenta, né? Tá aí a entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Vila Nova.